Ok, amigos, ok, amigas da Rádio Voz Bahá'í, estou de volta aqui, eu, Carlos Moreno. Olha, a última vez que eu passei por aqui, eu convidei vocês para me acompanhar aí numa jornada em que estaremos discutindo aí muitas coisas sobre a vida após a morte, a vida da alma, do nascimento, o abandono do corpo físico, né? E qual é a importância da religião em nossa vida. Então é o seguinte, olha, para darmos aí continuidade a esta jornada, eu quero trazer para vocês a apresentação dessa jornada. Nós iniciaremos com o tema A Alma Humana, do Nascimento à Eternidade. Sem dúvida alguma, um assunto que tem sido sempre polêmico, né? Mas é de importância vital para todos nós, seres humanos. Afinal, trata-se de algo que nos diz respeito diretamente. Nossa alma e sua sobrevivência após a morte. A ciência, em especial neste século, né, aprofundou ao máximo suas pesquisas e descobertas sobre a parte física da natureza humana, nosso corpo, com incursões importantes também na mente e na psique como um todo, as emoções. Mas o lado espiritual do homem continua sendo um desafio difícil de ser superado pela ciência pragmática e por todos os pesquisadores que baseiam suas buscas apenas no lado material e visível da natureza. A alma, o espírito, a consciência suprafísica, que são apenas alguns termos conhecidos para se definir o lado espiritual do ser humano, continuam sendo temas da alçada específica das religiões através da palavra revelada por seus fundadores, né? Como Cristo, Krishna, Buda, Moisés, Maomé e, mais recentemente, no século passado, Sua Santidade Bahá'u'lláh, o profeta fundador da fé Bahá'í, trazendo ao conhecimento humano o conceito da relatividade da verdade religiosa. Bahá'u'lláh harmoniza e reconhece a veracidade relativa das religiões anteriores, acrescentando como sua contribuição singular a universalidade dos ensinamentos espirituais, novos conceitos sobre a realidade do homem, sua alma, seu destino e sua sobrevivência à morte física. Olha, tais ensinamentos foram sabiamente comentados e esclarecidos também por seu filho, Abdul-Bahá, como intérprete autorizado dos ensinamentos de Bahá'u'lláh, oficialmente por ele designado, inclusive como centro de seu convênio e continuador de sua causa. Compreender a alma é um ato de fé, algo espiritual. Somente os mensageiros divinos, e nesta era, Bahá'u'lláh, o mais recente dos enviados de Deus à humanidade, tem a iluminação inata, a percepção espiritual elevada que um ser humano não pode alcançar e a autoridade inquestionável para explicar os mistérios da vida e da morte. Há neles a certeza de que seus ensinamentos representam a expressão mais pura da verdade. Por essa razão, a presente compilação que estamos trazendo aqui nessa jornada traz alguns dos principais escritos tanto de Bahá'u'lláh como de Abdul-Bahá, que já falamos anteriormente, como a alma humana, focalizando-a desde seu nascimento até a sua eternidade na vida após a morte. A alma humana, do nascimento à eternidade. A alma humana é uma entidade espiritual. Não se tem existência física, nem se pode observar ou entendê-la por meios científicos ou outros meios materiais. Sua essência e sua realidade estão além do entendimento e da compreensão do homem. Numa epístola, Bahá'u'lláh, profeta fundador da fé Bahá'í, refere-se à alma humana como um mistério divinamente ordenado e sutil, e como o sinal da revelação de Deus sempiterno, todo misericordioso. Ele afirma que ninguém jamais conhecerá a essência da alma, dizendo: fosses tu ponderar em teu coração, desde agora até o fim, que não tem fim, e com toda a inteligência e compreensão concentrados que as maiores mentes atingiram no passado ou haverão de atingir no futuro, essa realidade divinamente ordenada e sutil, esse sinal da revelação de Deus sempiterno, o Todo-Glorioso, nem assim poderias compreender seu mistério ou lhe avaliar a virtude.
Olha, embora seja impossível ao homem, ao menos neste mundo, descobrir a existência de sua própria alma, ele pode observar seus poderes e testemunhar a expressão de seus atributos nele próprio. A crença na alma e o conhecimento de sua existência e de seus atributos vem a nós, originalmente, através das palavras dos manifestantes de Deus. São eles que, primariamente, concedem ao gênero humano a visão das realidades espirituais. Nas dispensações religiosas do passado, a humanidade não havia adquirido a capacidade de entender os reinos espirituais de Deus. Cristo confirmou este fato ao afirmar: ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podereis suportar agora. Mas, quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Por isso, os manifestantes antigos falaram a respeito sobre a alma, mas não explicaram sua natureza nem revelaram quaisquer de seus mistérios. Muhammad, o profeta do Islã, o último mensageiro de Deus dentro do ciclo profético, cuja revelação foi a mais recente de todas as antigas dispensações, referiu-se à alma somente num curto versículo do Alcorão, dizendo: pergunta a Tião sobre o Espírito. Responde-lhes: o Espírito somente meu Senhor conhece, e só vos tem sido concedido uma ínfima parte do saber. Nesta dispensação, no entanto, Bahá'u'lláh e Abdul-Bahá irradiam muita luz sobre o tema. Em muitas epístolas, eles atestam a existência da alma, descrevem-na como uma realidade espiritual incognoscível. Reconhecem sua elevada posição, referem-se a ela como um sinal poderoso de Deus e revelam muito a respeito de suas qualidades e atributos, sua imortalidade, sua condição e seu progresso após a morte. Tão vasta é a extensão desses escritos que se poderia compilar um grande volume de todas as suas declarações sobre o assunto. Essas explanações se limitam à descrição das características da alma. De modo algum, eles revelam a própria realidade da alma. Por ser uma entidade espiritual, a alma emana dos mundos espirituais de Deus e, por isso, é impossível descrever em palavras sua essência íntima. Ela não pode ser compreendida pelo intelecto humano ou por outros sentidos físicos. Bahá'u'lláh confirma isto em uma epístola dirigida a um crente, quando ele diz: sabe tu, em verdade, que a alma é um sinal de Deus, uma joia celestial, e cujo mistério mente alguma, por mais aguçada que seja, pode esperar jamais desvendar. Em verdade digo, a alma humana é, em sua essência, um dos sinais de Deus, um mistério entre mistérios. É um dos poderosos sinais do Onipotente, o percussor, que proclama a realidade de todos os mundos de Deus. Dentre delas jaz oculto aquilo que o mundo atual é completamente incapaz de apreender. No entanto, um estudo dos escritos de Bahá'u'lláh é esclarecedor. Dos escritos aprendemos que a alma, sendo uma emanação dos mundos espirituais de Deus, vem à existência na hora da concepção, quando ela se associa ao corpo. A crença de que a alma existe antes da concepção é, portanto, contrária aos ensinamentos de Bahá'u'lláh. A alma, por ser exaltada acima de entrada ou saída, ascensão ou descida, não pode ser fisicamente colocada dentro de um corpo ou ter qualquer conexão com coisas materiais. Bahá'u'lláh declara em uma epístola que, em verdade, diz: a alma humana está elevada acima de toda saída e todo regresso. É imóvel e, no entanto, voa. Move-se, porém estagueira. É, em si, um testemunho que prova a existência de um mundo que não é contingente, bem como a realidade de um mundo que não tem princípio e nem fim. A associação da alma com o corpo é semelhante à associação da luz com o espelho. A luz não se encontra dentro do espelho, mas reflete-se nele proveniente de outra fonte. Quando o espelho quebra, a luz permanece inalterada. Quando a alma se associa ao corpo, um ser humano com uma identidade única é criado. Esta criação tem início na hora da concepção, mas não tem fim. Abdul-Bahá diz: o espírito do homem tem um começo, mas não tem fim. Continua eternamente. Assim,
A alma é imortal e progride nos mundos espirituais de Deus por toda a eternidade. Tal conceito de vida perpétua é verdadeiramente uma visão bastante edificante para a raça humana. Esta ideia de imortalidade pode evocar no coração de todo crente o sentimento de máximo contentamento e gratidão por ter sido dotado de uma vida eterna pelo Deus Todo-Poderoso. Para entender qualquer realidade espiritual, é necessário ler os escritos sagrados e meditar sobre eles. Pode-se obter um entendimento mais profundo da verdade religiosa quando se reconhece o fato de que a criação de Deus é uma só entidade. Os mundos espirituais e materiais físicos não são entidades separadas, mas são partes de um único reino da existência. As leis e princípios que governam o mundo da natureza são semelhantes àqueles que operam nos mundos espirituais de Deus, no mundo da religião e no mundo humano. Para dar um exemplo, notamos uma grande semelhança entre as leis que governam a vida de uma árvore e aquelas que determinam a vida do homem, tanto física como espiritualmente. Observamos que uma árvore finca suas raízes profundamente no solo e retira seu alimento dos minerais da terra. O solo é inferior à árvore. No entanto, a árvore depende para sua subsistência. Apesar dessa dependência, a árvore cresce na direção oposta, afastando-se do solo. Como se tivesse aversão ao solo, ergue seus ramos altos em direção ao céu. Isto é semelhante ao homem em seu estado de desprendimento do mundo material, quando sua alma aspira às coisas espirituais e renuncia aos desejos mundanos. Ao crescer para o alto, afastando-se do solo, a árvore torna-se recipiente dos raios do sol, a coisa mais preciosa neste mundo físico. Como resultado da torrente de energias liberada pelo sol, a árvore torna-se verdejante e produz belas flores e frutos. Evidentemente, o crescimento da árvore é involuntário, mas suponhamos que ela tivesse escolha e, por amar a terra e por depender do solo, inclinasse seus ramos para baixo e se enterrasse no chão. Então, não mais receberia os raios do sol e, no final, apodreceria. Os mesmos princípios se aplicam ao ser humano, que tem que viver neste mundo e trabalhar para ganhar seu sustento e que depende de coisas materiais para sua existência. Deus, no entanto, em seu convênio com o homem, determinou que a alma do homem deve se desprender das coisas deste mundo e aspirar aos reinos espirituais. Mas diferente da árvore, que não tem escolha, o homem possui livre arbítrio. Se decidir desconsiderar as disposições do convênio e se apaixonar pelo mundo, suas vaidades e atrações materiais, ele se tornará escravo das coisas mundanas e sua alma, privada do poder da fé, torna-se empobrecida. Por outro lado, quando o indivíduo aspira às coisas espirituais, volve-se ao manifestante de Deus e não dirige todo o seu afeto a este mundo mortal. Então, sua alma se torna iluminada pelos raios do sol da verdade e sua alma cumpre o propósito para o qual foi criada. O exemplo acima, ao mostrar a semelhança entre a árvore e o homem, demonstra que o mundo físico e os mundos espirituais de Deus são relacionados um ao outro por leis semelhantes. Por isso é possível descobrir alguns princípios espirituais investigando leis físicas. De modo semelhante, as leis básicas e ensinamentos de uma religião podem ser vistos como lei da natureza em um reino superior. A diferença é que, quando as leis de um reino inferior são aplicadas a um reino superior, adicionam-se a elas certas características que se encontram ausentes no inferior. Este fato foi observado no exemplo acima. A característica acrescentada é que o homem exerce seu livre-arbítrio para decidir seu próprio destino, ao passo que a árvore cresce involuntariamente, sendo que o elemento escolha está ausente no reino vegetal. Numa de suas epístolas, Bahá'u'lláh afirma que cada coisa criada neste mundo físico tem algum correspondente nos mundos de Deus. Para identificá-los, podemos nos volver às palavras e elocuções dos manifestantes de Deus e sermos guiados por suas explanações.
Por exemplo, o estudo dos escritos de Baha'u'lláh e Abdul-Bahá nos leva a crer que um correspondente ao manifestante de Deus neste reino físico, em relação à humanidade, é assim como o Sol, que derrama sua energia sobre esta terra e é a causa da vida. O estudo de algumas das características do Sol pode nos ajudar a apreciar alguns dos poderes e atributos do manifestante de Deus na medida de nossas limitações humanas. Podemos perguntar qual é o correspondente da alma neste mundo. O estudo dos escritos parece nos indicar que é o embrião, crescendo no ventre de uma mãe. Ao estudarmos este último, podemos inferir alguns atributos e características do precedente. Podemos observar semelhanças surpreendentes entre ambos. Por exemplo, notamos que o embrião inicia sua vida como uma célula. Não há membros e órgãos no início, mas as células têm a capacidade de se multiplicarem e, na plenitude do tempo, se transformarem num corpo humano perfeito. De modo semelhante, a alma, ao ser criada, é inicialmente joia celestial. Ela é inexperiente e suas qualidades e capacidades estão latentes nela, mas ela é capaz de progressivamente adquirir essas qualidades. Ela é inexperiente e suas qualidades e capacidades estão latentes nela, mas ela é capaz de progressivamente adquirir essas qualidades latentes progressivamente no decorrer da vida. Deus ordenou que o embrião desenvolvesse membros e órgãos enquanto ainda protegido no interior do útero. De modo semelhante, ele ordenou que a alma desenvolvesse qualidades espirituais no curso de sua associação com o corpo. É nesta vida, no útero deste mundo, que a alma pode adquirir virtudes e perfeições divinas. Se assim se decidir, ela poderá se tornar o repositório de reconhecimento, de sabedoria, de amor e de todos os outros atributos de Deus. O desenvolvimento de membros e órgãos na vida embrionária e o desenvolvimento das qualidades espirituais pela alma são governados pelos mesmos princípios. Mas há uma diferença principal. O crescimento do embrião é involuntário e ordenado pela natureza, ao passo que a alma tem liberdade de escolha. Esta é uma dimensão adicional concedida à alma, que não existe no mundo físico da natureza. Em uma epístola, Baha'u'lláh afirmou: "E agora, quanto à tua pergunta relativa à criação do homem, sabe tu que todos os homens foram criados na natureza feita por Deus, o guardião, o que subsiste por si próprio. A cada um se prescreveu uma medida preordenada, segundo decretam as poderosas epístolas guardadas de Deus. Tudo o que vós possuis potencialmente, porém, só se pode manifestar como resultado de vossa própria evolução." Bem, queridos amigos, terminamos aí então nossa segunda parte desta introdução. Em seguida viremos aí com a terceira e última parte da introdução deste livro maravilhoso. Tudo de bom para você, muito obrigado pela sua companhia. Em breve estaremos de volta. Um grande abraço.